E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para essa aula dica da Unifenas. Eu, professor Gaspar, minha ajudante Júlia, que vai estar aqui no chat recebendo as perguntas de vocês. Podem mandar pergunta, podem mandar observações. E o Pete, meu parceirinho de sempre. Então, Júlia, manda um abraço para a galera. A Júlia vai agora para o chat, poder estar mandando aí uma... Eu quero incentivar, viu, Júlia, que o pessoal pergunte, se tiver que mandar abraço para alguém, vamos mandar, tá bom? E eu tô aqui com a minha toquinha da sorte, tá? O pessoal que é meu aluno já sabe que quem toca nessa toquinha aqui vai estar no vestibular, então sintam-se tocados por ela, beleza? Julinha, manda um beijão, a Julinha vai lá pro chat pra gente poder começar a aula. Galera, estamos aqui em Guaxupé, mais ou menos que horas que é agora, Fabinho? 2h54 mais ou menos, tá frio pra caramba, então não é frescura eu estar com essa toquinha aqui, tá bom? Ó, toquinha da sorte. E a gente vai tratar alguns assuntos importantes, tá? Da prova da Unifenas, beleza? A gente que está acostumado aí anos e anos a analisar a prova, a estar acompanhando a prova da Unifenas, que a galera aqui da região acompanha, a pessoa da galera daqui da região gosta, a gente vai estar trabalhando alguns assuntos, tá bom? Se alguns assuntos ficarem pendentes desse tempo que eu tenho para dar a aula, a gente vai trabalhar links de videoaula durante a semana e vai enviando para vocês, vai estar lá no site do Bora, tá? Então acompanhe o site do Bora, www.borapassar.com. Acompanhe também a nossa página no Facebook, tá? Bora Passar. E se inscreva no canal do YouTube, porque você se inscrevendo no canal do YouTube, você recebe você recebe uma notificação quando for postada alguma videoaula do Bora Passar, beleza, galera? Acompanhe nosso canal no YouTube, não se esqueça de dar um curtir aqui se você curtir a aula nossa, não esqueça de compartilhar com amigos e tá aí, junto com a gente. Vamos que vamos? Beleza, galera? Então, eu vou começar aqui, tá? Falando com vocês, eu não sei como é que tá, Douglas, ó, dos pontos notáveis do triângulo e da lei do seno e do cosseno, tá bom? Que é um assunto que o pessoal, às vezes, por ter alguns detalhezinhos, costuma esquecer. Por isso que eu separei pra gente trabalhar hoje, beleza? Eu preparei um quadrinho pra vocês aqui, tá? E vou pedir pro Douglas jogar na tela cheia pra gente, só pra vocês lembrarem dos pontos notáveis do triângulo, tá? Só que é o seguinte, eu vou comentar sobre os quatro, tá? Eu vou comentar sobre os 4 pontos notáveis, porém eu vou dar uma ênfase maior nos 2 primeiros, que seria o baricentro e o incentro, que na minha opinião são aqueles que mais caem, tá? Então a chance deles caírem é maior, então seria interessante vocês darem uma focada nos dois. Primeiro, lembrar o que é mediana. Mediana, tá? É um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Só lembrando vocês que ponto médio, tá? É aquela situação que divide o lado em 2 partes iguais. Beleza? Perfeito? Tá? E o encontro das medianas é o que a gente chama de baricentro, que é o centro gravitacional do triângulo, tá? Uma coisa que é importante vocês lembrarem, que talvez seja o mais importante da propriedade de baricentro, é que toda vez que eu faço o baricentro, tá? Ele é um ponto, vocês podem observar na figura que ele é o ponto G ali na figura, tá? Ele divide a mediana na proporção 2:1. A distância dele até o vértice é o dobro da distância dele até o ponto médio. Tá? Essa é uma relação importante, tá bom? Então não se esqueçam, mediana é um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. E o baricentro é o centro gravitacional do triângulo. E neste caso o baricentro divide a mediana na proporção 2:1. A outra seviana seria a bissetriz. A bissetriz, ela é uma semirreta, é importante vocês lembrarem disso, semirreta, que divide o ângulo em 2 partes iguais. Perfeito? 2 partes iguais. Então, se eu tenho um ângulo de 40 graus, se eu falar que eu tenho a bissetriz, 20 graus para um lado, 20 graus para o outro, beleza? Tá, o encontro das bissetrizes vai ser o incentro, certo? O incentro, ele vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. Automaticamente, a distância do incentro até o lado do triângulo é justamente o raio da circunferência. Então, eu quero que vocês tenham 2 situações aí. Se ele falar que é o encontro das bissetrizes, é porque é o incentro, automaticamente é o centro da circunferência inscrita. Se ele me disser que é o centro da circunferência inscrita, ou se ele me disser que é o incentro, é porque eu tenho o encontro das bissetrizes. É importante vocês relacionarem isso daí. Aí eu tenho a altura, aí vocês todos já sabem, a altura ela liga o vértice ao lado oposto perpendicularmente, é um segmento também. Então, o encontro das alturas é o ortocentro,
tá? Então, se ele afirmar que é o ortocentro é porque é o encontro das alturas. E a mediatriz, que é uma reta que passa pelo ponto médio do meu segmento perpendicularmente. Perfeito? Ok? O encontro das mediatrizes, certo? É o circuncentro. E o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Neste caso, é a distância do meu circuncentro ao vértice do triângulo, que é o raio da circunferência circunscrita. Porém, vamos dar uma ênfase maior na mediana e na bissetriz. Volta aqui para mim fazendo um favor, Douglas. Tem alguma pergunta aí, Julinha? Algum abraço, alguma coisa aí? Bom, tem muita coisa aqui, vai lá, né? Vamos lá, Julinha. Não, pode perguntar daí mesmo, Julinha. Pode perguntar daí. Pode ler. A Rafaela Sugai, o Diego. A Rafaela Sugai, o Diego. Falando paquera aqui. Opa! A Renata, Toquinha da Sorte. É, legal, muito bom. E Renate. a Rafaela disse que a Renata é submissa a você. A Rafaela Sugai dizendo que a Renata é submissa. Carlão tá aqui, mandar um abraço pro Carlão que fez aniversário ontem. Fala, Carlão. Tá certo, show de bola. O Carlão mandando chegar um pouquinho para a esquerda, então estamos aqui na área. Valeu, Carlão. Carlão fez aniversário ontem, ele entra aqui com História do Brasil logo após a minha aula, beleza? Tá, então eu quero que vocês deem um foco na hora de estudar, nessa semana, na mediana e na bissetriz. Consequentemente, no baricentro e no incentro, tá? Fica a dica para vocês. Eu vou passar para o próximo slide. E aí, olha esse exercício. Eu vou resolver esse exercício e nele, tá? Eu vou tratar... Beleza? Eu vou tratar de os pontos notáveis do triângulo e, ao mesmo tempo, eu vou lembrar com vocês lei do seno. Perfeito? Tá. Olha esse exercício que aparece para vocês aí. Observe a figura. Sabendo que os segmentos DE e BC, tá certo? Olha lá, DE e BC, identificaram aí o DE e o BC, correto? São paralelos. Ok? Então eu tenho ali retas paralelas, segmentos paralelos, e que o ponto I é o incentro do triângulo ABC. Olha lá, ele está afirmando que o I é o incentro. Se o I é o incentro, é porque eu tenho o encontro das bissetrizes. Então vai ser a bissetriz do ângulo ABC e a bissetriz do ângulo ACB, que se encontram neste incentro. E o ângulo B e C, identificaram já o ângulo B e C, certo? Ó, B e C é igual a 105 graus. Então, o valor ficou faltando ali, galera, acabou apagando ali, que o ângulo, que na verdade, ele quer a medida de AC, beleza? O exercício quer a medida de AC. Então, AC é igual a... Aí tem as alternativas aí. Pedi pro Douglas, vou passar para mim aqui agora, certo, galerinha? Tá aqui o exercício, ó, tá? O exercício diz o seguinte, primeiro, que DE, tá, é paralelo a BC. Essa informação, DE é paralelo a BC. O que ele me traz de situação? Ele me traz que este ângulo que está aqui é igual a esse, retas paralelas cortadas por uma transversal. Como aqui, eu vou até mudar a cor da caneta aqui, ó, peraí. Como aqui eu tenho o incentro, quer dizer que aqui eu divido em dois ângulos iguais. Eu vou chamar de X e X. Então quer dizer que esse ângulo inteiro vale 2x. Então quer dizer que este ângulo que está aqui também vale 2x. Aí eu vou vir aqui e lembrar que aqui também é bissetriz. Ai, Gaspar, por que bissetriz? Por que bissetriz? Porque ele disse que aqui é o incentro. Então aqui vale y, aqui vale y. Perfeito? Outra informação que ele me dá no exercício é que este ângulo que está aqui vale 105 graus. Correto? Ó? Beleza? Se esse ângulo aqui vale 2y, é porque este ângulo que está aqui também vale 2y. Perfeito? Ok? Tá. Vamos para as informações importantes aqui. Tá? Ele quer esta medida que está aqui, ó. Isso aqui tudo. Tá? Ele quer esta medida que está aqui. Vamos lá, galerinha. Primeiro, se esse ângulo que está aqui vale 135, é porque o 2x é o seu suplementar. Então quer dizer que 2x vai valer 45 graus.
certo? Que é o suplementar do 135, tá? Além disso, então a gente tem esta informação que está aqui, ó, que 2x é igual a 45. Além disso, a gente tem que x mais y mais 105 é igual a 180. Então vamos lá. X mais y mais 105 é igual a 180. Tudo bem? Por quê? Olha lá. X mais y, é esse triângulo B e C que está aqui, ó. Tá bom. Então eu tenho que o x mais y vale automaticamente, passa esse 105 para cá subtraindo, automaticamente eu vou ter que x mais y vale 75 graus. Tá? Tá aqui, ó. Perfeito? Beleza. O que eu quero que vocês voltem? Eu quero achar este ângulo que está aqui, que eu vou chamar de alfa. A minha meta vai ser achar ele, vocês vão entender o porquê. Tá? Eu tenho aqui, ó, que 2x mais 2y mais alfa é igual a 180. Concordam com o tio Gaspar? Ó. Então eu tenho que, olha lá, 2 vezes x mais y mais o alfa é igual a 180. Eu coloquei o 2 em evidência aqui, perfeito, galera? Automaticamente, vou passar para cá, eu vou ter que 2 vezes x mais y, que é 75, mais o alfa que eu quero achar é igual a 180. É igual a 150 mais alfa é igual a 180, logo alfa vale 30 graus. Perfeito? Então quer dizer que este ângulo que está aqui, então agora eu vou substituir ele para vocês, ele vale 30 graus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O 2x vale 45, perfeito? A gente já descobriu que o 2x vale 45. A gente tem que esse ângulo vale 30 graus, são dois ângulos notáveis, perfeito? E ele me deu o valor do BC, podem olhar no enunciado, vale 10, perfeito? E ele quer justamente o valor do AC. Eu vou pedir para o Douglas jogar o exercício na tela de novo, Douglas, só para o pessoal assimilar o que eu acabei de falar, tá? Olha aí, percebam o que eu falei, ó. Vê se vocês concordam com o que o tio Gaspar falou, ó. Ele me deu, tá? Ó, ele me deu as medidas aí, me deu o valor do 10 e ele quer o valor do AC, certo? E aí eu tenho qual situação, tá? Eu tenho qual situação? Se vocês prestarem bem atenção, volta para mim aqui agora, Douglas, fazendo um favor. Vou chamar aqui de K, tá? Eu tenho essa situação que está aqui. Olha só, eu vou até apagar, pegar aqui a minha flanelinha, tá? Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho esta situação que está aqui, ó. Eu tenho um triângulo, cujo esse ângulo vale 30 graus e o lado oposto vale 10, e esse ângulo vale 45 graus e o lado oposto vale K. Tá, quando eu tenho dois lados e dois ângulos relacionando num triângulo qualquer, perfeito, galera? Uma das possibilidades é a lei do seno. Aí eu vou colocar o meu parceirinho Pete, que está de toquinha aqui também, ó, acompanhando com a toquinha da sorte, tá? Eu vou colocar aqui, para vocês lembrarem, a lei do seno, tá? A lei do seno diz o seguinte, o lado, olha lá, quando eu tenho um triângulo, ABC, olha lá, aí eu vou chamar aqui de alfa, vou chamar aqui de gama, vou chamar aqui de beta, eu tenho o quê? Lado sobre seno do ângulo oposto, é igual a lado sobre seno do ângulo oposto, que é igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Se você quiser incrementar ainda, isso aqui ainda é igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Aí eu digo o seguinte para vocês, galera. O que acontece aqui nesse exercício? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer, olha lá, 10 sobre seno de 30 graus é igual a K, que é o valor que eu quero achar, sobre seno de 45. Aí, vocês sabem, eu tenho certeza que o seno de 30 vale meio e seno de 45 vale raiz de 2 sobre
2, tá? Eu acho que o jeito mais confortável que a galera costuma fazer aqui é multiplicando inclus, tá certo? Então, multiplicando inclus vai ficar assim, 10 raiz de 2 sobre 2 é igual a meio K. Passando a vara no meio com meio, certo? Eu chego no 2 com 2, perdão, tá? Vai ficar K igual a 10 raiz sobre 2, que é justamente o valor do meu AC. Então, joga o exercício na tela cheia, só para eu ver qual que é a alternativa. Alternativa D de dado, galera, olha lá. Beleza? Então, é um exercício que envolve você saber que o incentro é o encontro das bissetrizes e que envolve você saber a lei do seno, que está aqui, ó, com o meu parceirinho Pete. Eu até vou deixar isso aqui de fora, que não é minha preocupação agora, e vou me preocupar apenas com a relação aqui, perfeito? Tranquilo? Tá? Julinha, tem alguma pergunta aí sobre o exercício? Nathalie, olha só, ele fala no exercício que o I é o incentro. Toda vez que ele falar que o I é o incentro, tá? Ô Douglas, volta na tela para mim, naquele primeiro slide lá que fala sobre as sevianas e os lugares e os pontos notáveis. Faz esse favor para mim. Aí, Douglas, valeu. Olha lá, Nathalie, olha lá, bissetriz. O que é bissetriz? Divide o ângulo em duas partes, é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Lá, o incentro é o encontro das bissetrizes. Então, sempre que ele me falar que um ponto é incentro, certo? É porque ele é o encontro das bissetrizes. Por isso que naquela figura anterior, Nath, se você prestar atenção que eu fiz aqui no quadro, eu peguei as duas semirretas saindo em direção ao I, uma delas dividiu o ângulo em x, x, a outra dividiu o ângulo em y, y. Por quê? Porque ele afirmou que é incentro. Se ele afirmou que é incentro é porque ele é o encontro das bissetrizes. Perfeito? Ok? Depois qualquer coisa, depois você pode voltar e relembrar como é que eu assisti, como é que eu fiz. É legal isso, a aula vai ficar salva, galera, e você vai poder assistir depois, desde o começo novamente. Perfeito? Tá? Mais alguma pergunta aí, Julinha? Sobre o exercício? Então vamos tocar o barco. Aí eu vou voltar. Eu vou deixar minhas canetas aqui e vou voltar para lá. Vamos lá. Passa para frente fazendo um favor, Douglas. Faz esse grande favor. Eu vou relembrar com vocês a lei do cosseno, tá? A lei do cosseno, galera, é uma lei que é o seguinte. Ela relaciona, diferente da lei do seno que a gente acabou de ver, ela relaciona os três lados e um ângulo, certo? Então, todo exercício que você perceber que relaciona os três lados e um ângulo é lei do cosseno. Quando relacionar dois lados e dois ângulos, é a lei do seno. O importante é você lembrar da lei do cosseno, vou pedir até para o Douglas jogar na tela cheia, fazendo um favor, tá? Que a lei do cosseno é o seguinte, para você poder começar a lei do cosseno, depende muito de qual ângulo que você vai estar utilizando no exercício. Por exemplo, se o exercício estiver me dando, igual nessa figura, por exemplo, o ângulo alfa, certo? Então eu tenho que começar pelo lado oposto ao alfa, que é o A. Então fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de alfa. Porque como eu tenho que terminar com cosseno de alfa, eu tenho que começar pelo lado oposto a ele. Uma observação, viu, galera? É sempre menos. Porque o pessoal tem mania quando vai estudar em física vetor, tal, de falar, quando é agudo é menos, quando é obtuso é mais. Aí o aluno acaba confundindo aqui. Na verdade, é sempre menos. O que acontece é que quando o meu ângulo alfa, beta ou φ for obtuso, o cosseno de ângulo obtuso é negativo. Aí o menos com menos vai dar mais. Então fica só ligado para você não confundir. É sempre menos. Então, por exemplo, se o exercício me exigisse começar finalizar com cosseno de beta, eu teria que começar pelo lado B. Aí ficaria B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, que é a soma entre os quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes AC vezes cosseno de beta. Perfeito? Ok? Esta é a lei do cosseno. Tá? Eu vou resolver um exercício agora. Joga na tela cheia para mim, por favor, Douglas, o exercício e o próximo. Só para vocês lembrarem. Eu vou resolver esse exercício com vocês. E aí eu vou ler o enunciado com bastante calma. Olha lá. A base de um triângulo isósceles. Vocês lembram o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui um par de lados congruentes. Certo, galera? Um par de ângulos, e, consequentemente, de lados congruentes. Então, olha o enunciado aí. A base de um triângulo isósceles mede 3 raiz de 3. E o ângulo oposto à base mede 120 graus. A medida dos lados congruentes desse triângulo em centímetros, tá? Ó, em centímetros, pessoal,
Tá? Vou pedir para o Douglas passar para mim aqui agora. Presta atenção o que era o exercício. Ele me dá que o exercício é um triângulo. Ele fala que ele é isósceles. Então, esses dois lados são iguais. E o lado oposto ao vértice, ele me dá que era 3 raiz de 3. E ele me deu que este ângulo é igual a 120 graus. Se você prestar atenção, não é difícil de perceber que eu tenho um triângulo que relaciona 3 lados e um ângulo. Quando eu tenho 3 lados e um ângulo sendo relacionados, é a lei do cosseno. Então vai ficar assim. Como eu tenho que terminar com 120, eu tenho que começar pelo lado oposto ao 120, como o tio Gaspar já havia lhes falado. Então vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado é igual à soma entre os quadrados dos outros dois lados, que são iguais, porque o triângulo era isósceles, menos 2 vezes x, perfeito, vezes cosseno de 120 graus. Seria interessante vocês saberem que cosseno de 120 graus é negativo. Certo, galera? Porque ele é obtuso. E o arco simétrico do 120 no primeiro quadrante é o 60 graus. Então ele vai ser menos cosseno de 60. Ou seja, menos meio. Então vai ficar assim. Ah, uma coisinha que é bacana eu fazer para vocês aqui é o 3 raiz de 3 ao quadrado. Quando eu tenho um produto elevado ao quadrado, galera, eu posso fazer isso daqui, não é? Ó? Na minha cabeça eu faço isso, ó. Eu faço a potência separada do 3 e do raiz de 3. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 vezes 3, 27. Perfeito? Olha lá, 3 raiz de 3 ao quadrado é 27. Então aqui vai ficar 27 é igual a 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes menos meio. Galera, lembrem, primeiro multiplicação para depois subtrair, hein? Não vai cometer a cagada de fazer isso daqui não, hein? Então, olha lá, vocês vão matar o tio Gaspar de vergonha. Então aqui vai ficar menos com menos mais 2x ao quadrado vezes meio vai dar x ao quadrado. Então, passo para cá, vai ficar 3x ao quadrado é igual a 27, x ao quadrado é igual a 9, que número que é o quadrado dá 9, resposta mais ou menos 3, porém, vocês há de concordar com o tio Gaspar e a Toquinha da sorte que não existe lado negativo. Então a minha resposta só pode ser 3 centímetros. Douglas, só joga na tela para mim fazendo um favor para eu ver que alternativa que é. Olha lá, letra A, amor. Né? Para falar em Rafaela Sugai, amor, Danilo, Guaxupé, tal, encontros de japas, tá? A de amor, perfeito? Então eu vou dar uma saidinha aqui só para vocês poderem ver o exercício. Ó, lei do cosseno. Relaciona 3 lados e um ângulo entre esses lados. Lei do cosseno. Lembrando que eu comecei pelo 3 raiz de 3 porque eu tinha que terminar pelo 120. Perfeito? Ok. Tá certo? Então, vamos voltar para cá. Eu acabei trazendo os meus pincéis aqui junto comigo, tá? Douglas, passa para frente fazendo um favor. Tá? Agora eu vou fazer, galera, não vou nem resolver o exercício, eu vou só fazer um remember com vocês sobre triângulo equilátero. Joga na imagem fazendo um favor, Douglas. Tá? Joga na tela cheia. Muito obrigado, Doug. Olha lá, triângulo equilátero. Vamos relembrar algumas características do triângulo equilátero. Primeira DJ Gaspar. Primeira característica do triângulo equilátero. Os 3 lados são iguais e os 3 ângulos internos também são iguais. Iguais a 60 graus. 60 graus, 60 graus, 60 graus. Uma coisa que é bacana, linkando com o começo da aula, tá? O Fabinho tá rindo aqui da minha meu inglês, é que assim, sabe quando a pessoa fala muitas línguas? Português, mineiro, guaxupeano, sabe? Muitas línguas que você fala, e aí você não sabe mais qual idioma que você está falando, aí você começa a misturar. Desculpa, gente, tá? Então, olha lá, toda vez que eu tenho um triângulo equilátero, os lados são iguais. Os ângulos internos também são iguais. Linkando com o começo da aula dos pontos notáveis, o que é bacana vocês lembrarem, é que no triângulo equilátero, apenas no triângulo equilátero, todos os pontos notáveis se coincidem. Então, o baricentro, que é o encontro das medianas, em centro
que é o encontro das bissetrizes, o ortocentro, que é o encontro das alturas, e o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Então, todos os pontos se coincidem. Então, se ele falar que aquele ponto que está ali de vermelhinho, ali no meio do triângulo, se ele falar que ele é baricentro, é porque ele também é encentro, é porque ele também é ortocentro, é porque ele também é circuncentro. Automaticamente, aquele segmento pretinho que eu fiz ali é bissetriz. Então, por isso que eu dividi ali 30 graus, tá vendo? Ok? Tá, não sei se vocês lembram que aquele pontinho também vai ser baricentro. Se ele é baricentro, a distância dele até o lado não é o raio da circunferência inscrita? E aí, galera, lembra do tal do apótema, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma revisãozinha com vocês ali no quadro sobre apótema. Você tem aqui, ó, o apótema do triângulo equilátero é o raio da circunferência inscrita, que é a distância do centro ao lado. Perfeito? Tudo bem? Ele é baricentro e ele também é encentro. Aí eu quero fazer uma observação. Lembrar que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, tá ali do lado. E eu não coloquei ali, mas vamos lembrar que a área, volta para mim aqui, Douglas, fazendo um favor, que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso pode cair, galera, em geometria espacial. Quando você tem que calcular a área da base de um prisma, ou de um cilindro, ou de uma pirâmide de base triangular, qualquer que seja uma situação dessa, que você cai num triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Eu vou passar para o outro estúdio aqui, tá? Vou apagar aqui. Enquanto eu vou apagando, tem alguma pergunta aí, Julinha? Dá um abraço pro Gustavo, primeiro monitor que o Bora teve aí, tá? Eternamente o melhor monitor de todos os tempos, vai fazer parte da história aí do Bora, tá? E o seu amigo Daniel, que tá lá junto com ele assistindo, tá? Galera, boa sorte na prova da Unifenas aí, tá? Espero que a Toquinha aqui dá sorte, ó, dê sorte pra vocês aí na prova da Unifenas semana que vem. Ah, vou voltar a lembrar, galera, durante a semana o tio Gaspar vai estar postando algumas videoaulas, tá? A mais de dicas para a prova da Unifenas, várias, tá? Então fiquem de olho, acompanhem aí o canal no YouTube, acompanhem a nossa página no Facebook, acompanhem o site do Bora, www.borapassar.com, falei certinho, Fabinho? Certo? Então acompanhem para vocês poderem não perder essas informações que estão aí, tá? Eu quero falar sobre o apótema, tá? Que é um negócio que a galera às vezes esquece. Eu vou só dar uma ênfase para vocês em 3 apótemas. O do quadrado, eu inverti a ordem, mas vai assim mesmo. Vocês não merecem melhor que isso, não. Tá ótimo. E o hexágono, certo? Lembrando vocês, enquanto eu estou fazendo aqui, galera, que hoje ainda tem aula do Carlão, beleza? História do Brasil, depois do meu parceirinho, meu amigo Narigudinho Pica-Pau, que vai trabalhar com vocês a física, tá? E depois tem o Jagunceira, tá? Que vem com gramática, beleza? A gente fecha o dia aí com o Jagunceira. Então, isso aqui é só pro Arley ficar morrendo de inveja, tá? Tem uma perguntinha aí, Júlio, enquanto o tio Lê vai fazendo aqui, ó. Ô Stephanie, seguinte, do 3 raiz de 3 ao quadrado em diante, seria interessante, eu acho mais fácil você voltar depois, um pouco o videozinho, para você ver com calma como é que eu falei. O 3 raiz de 3 ao quadrado, eu mostrei aqui no canto do quadro como é que se faz a conta. Você separa o 3 ao quadrado, separa o raiz de 3 ao quadrado, tá? Faz 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 9 vezes 3, 27. Tá? Depois, o que que eu fiz? Eu coloquei 27 é igual a x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2 vezes x, que é a lei do cosseno, que é um slide que eu mostrei um pouquinho antes. Aí você volta um pouquinho lá para você dar uma olhada. A lei do cosseno é que eu expliquei antes de vir para o exercício. Então eu joguei na lei do cosseno aquela formulinha. 3 raiz de 3 ao quadrado, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes x, vezes cosseno do ângulo oposto ao 3 raiz de 3, que era o 120. Aí, você tem que saber trigonometria, tá? Que eu não vou falar disso aqui agora, que cosseno de 120 é ângulo obtuso, então ele é negativo, 120 é arco simétrico do 60, cosseno de 60 vale meio, então fica menos meio. Aí eu substituí o menos meio
e fiz menos 2 vezes x ao quadrado vezes menos meio, deu x ao quadrado, porque aí eu corto 2 com 2. Então ficou 27 é igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu passei para cá e coloquei 3x ao quadrado igual a 27. O 3 passou dividindo, que aí fica x ao quadrado igual a 9, aí fica x igual a mais ou menos 3. Tá? Então fica de olho nisso daí, volta e tenta ver onde que está a sua dificuldade. Às vezes pode ser em trigonometria, às vezes pode estar apenas na potenciação, tá certo? E a lei do cosseno que eu usei aqui, que está no slide anterior, se você voltar um pouquinho depois da aula, tá? Você poder assistir com calma amanhã, tudo, você vai ver que eu mostro a lei do cosseno e mostro como é que eu utilizei, perfeito? Tá? Lembrando, gente, que isso aqui é apenas uma revisão, então a gente não está explicando a matéria, tá? A gente está pontuando alguns pontos importantes para ajudar vocês a lembrar. Um dos pontos importantes está aqui, o apótema, tá? Tá, eu vou chamar de azinho, mas a letra é o que menos importa, tá bom? Só para vocês lembrarem. No caso do quadrado, o apótema, lembrando que aqui eu tenho um quadrado de lado L, nesse caso o apótema, vou pôr um pouquinho mais para baixo aqui, ele vale a metade do lado, perfeito? No caso do quadrado, o apótema, que é a distância do centro ao lado do polígono, certo? Regular, tá? Ele é metade do lado. No caso do triângulo equilátero, lembra que a minha altura, vamos lá, vamos lembrar. Vocês lembram que a minha altura, eu mostrei para vocês no slide anterior, hein, galera? Que a minha altura no triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E eu também mostrei para vocês que isso aqui é baricentro no triângulo equilátero, então aqui divide na proporção 2 para 1. O que que acontece? Quer dizer que o meu apótema no triângulo equilátero, ele é 1/3 da altura, porque aqui é proporção 2 para 1. Então aqui é 1 de 3 partes. Então o meu apótema vai ser 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, que dá L raiz de 3 sobre 6. Então, o apótema no triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6. E no hexágono, o que que acontece aqui? O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Lados L, ó, certo? Então, nesse caso, o meu apótema, ele é a própria altura desse triângulo equilátero. Ou seja, o meu apótema é L raiz de 3 sobre 2. Relembrando vocês, o apótema das 3 figuras, dos 3 polígonos regulares principais. O quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono. Perfeito? Vale a pena porque pode aparecer para vocês tanto em geometria plana quanto em geometria espacial. Ok? Tá? Então eu vou voltar para lá, vou colocar as canetas aqui, vou voltar para lá, o nosso outro estúdio, pedir para o Douglas passar um pouquinho para frente. Vou falar um pouquinho de geometria espacial. Galera, a prova da Unifenas normalmente não aparece figura, tá? Ano passado foi uma prova que até me surpreendeu, tá? Foi uma prova que apareceu bastante figuras na prova, tá? Um pouco diferente de um padrão que a Unifenas tem de não aparecer muitas figuras na prova de matemática. Então, vamos partir do propósito que esse ano possa continuar aparecendo figuras. A geometria espacial, eu divido, tá? Para facilitar para vocês essa parte de volume e área, em 2 partes, tá? E eu quero que vocês prestem atenção, parte para por favor, que eu vou falar do prisma. Só que eu quero que vocês fiquem espertos também com os sólidos com ponta. Os sólidos com ponta seria o cone e a pirâmide, tá? No caso do prisma, tá? Eu vou trabalhar mais com prisma reto, mas a gente pode ter 2 tipos de prisma. O volume é sempre a área da base, que é igual em cima e embaixo. Joga na tela cheia fazendo favor, Douglas, para o pessoal ficar mais fácil do pessoal ver, quem está no celular. Então olha lá a minha figura A que está lá, ó, o meu prisma hexagonal que está naquela figura amarela que é a figura A. O meu volume, ele é a área da base, que naquele desenho é um hexágono, vezes a altura, que é a distância entre as 2 bases. Porque o prisma, se vocês lembrando, ele é um poliedro convexo que tem bases paralelas, que são as minhas 2 bases do prisma, tá? Aí essa base, ela pode ser quadrado, pode ser triângulo, e a gente estuda separado os sólidos de revolução e estuda o cilindro. Mas eu acho que você pode jogar o cilindro aqui dentro, tá? Como se ele fosse um prisma de base circular. Lembrando que neste caso a área da base é πr ao quadrado, quando é a área do círculo.
Então, sempre que eu precisar fazer o volume de um prisma, é a área da base vezes a altura. Perfeito? Ok? Tá. E a área total é só você fazer as duas bases mais a área lateral. Lembrando que a área lateral, galera, são retângulos, certo? Aonde a quantidade de retângulos que eu tenho na minha face lateral é igual ao número de lados que a minha base tem. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou colocando um hexágono, pode perceber que eu tenho 6 faces laterais. Perfeito? Tá. Se o meu sólido for com ponta, aí pode ser tanto o cone quanto a pirâmide, o que muda? Que o meu volume é 1/3 da área da base vezes a altura e que a minha área total não tem duas bases. Aí é só o quê? A área lateral mais a área da base. Perfeito? Mas eu vou focar aqui agora para fazer 2 exercícios e eu vou focar no prisma. Perfeito? E no cilindro, que eu vou considerar ele, vou dar uma roubadinha aí, considerar ele como sendo um prisma, porque ele seria um prisma de base, volta aqui para mim, Douglas, fazendo um favor, que ele seria um prisma de base circular. Tá? Então, Douglas, vamos lá? Eu vou fazer um exercício aqui. Vou apagar o quadro aqui e vou fazer um exercício. Lembrando, pessoal, galera, que essa aula nossa dessa dica, ela vai ficar salva no mesmo link, você vai conseguir assistir depois no mesmo link lá no YouTube. Tá? E ela também vai ser desmembrada em cada aula dos professores aí durante a semana e vai ser postada também separadamente. A aula de História Geral, a aula de Biologia, a aula do professor Fredão e assim vai vindo separadamente até a minha, do Pica-Pau, de todo mundo, perfeito? Então fica de olho aí. Douglas, joga na tela pra mim o próximo exercício, tá? Que é assim, ó. Eu vou aproveitar para relembrar um negocinho nele. Deseja-se construir uma caixa d'água no formato de um paralelepípedo retângulo, tá? Que armazene 18.000 litros de água, como mostra a figura. Então, se você prestar atenção na figura aí, e eu vou fazer um paralelepípedo aqui, manja na categoria do Gaspar em fazer um desenho ao vivo, velho. Eu sou o cara. Olha só. Mandar um abraço para os meus alunos lá de Alfenas, tá? Mandar um abraço aí, o pessoal tá acompanhando, tá? Boa sorte aí na prova, semana que vem, tá? Tamo junto. Na figura, se vocês prestarem atenção, ele fala que aqui é o comprimento, que aqui é a largura e que aqui é a altura, perfeito? Lembra que o paralelepípedo, olha lá, ele é um prisma, tá? Porque ele tem base retangular em cima e embaixo, certo? E ele é um prisma. Então, olha lá, sabe-se que o comprimento C é o dobro da largura. Então, o comprimento C é o dobro da largura. Sabe-se que a altura, que a largura L, ela é 1/3, e que a altura é 1/3 da largura. Então, a altura é 1/3 da largura. Perfeito? Nessas condições, a largura dessa caixa d'água em metros é igual a... Beleza, galera. Ele quer em metros. Então eu vou aproveitar para lembrar um negocinho para vocês aqui. Eu não. O Pete. Meu parceirinho velho de guerra. Tá? Uma relação bacana para vocês poderem nunca mais confundir a transformação de litros para metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico é você relacionar o seguinte. 1 centímetro cúbico não seria um dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro? Certo? Dentro dele cabe 1 ml, 1 litro ou 1000 litros. Ah, grande morféticos. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Agora, 1 decímetro cúbico, lembrando que o decímetro ele é 10 centímetros, é mais ou menos aquelas caixas de leite que você compra no supermercado, beleza? Ok? Aquela caixa de leite cabe quanto? 1000 litros. Porra, velho! Que tamanho de caixa, hein? Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico não seria uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro? Dentro dele cabe 1 ml, cabe 1 litro ou cabe 1000 litros? Ah, grandes. Então, olha lá, 1000 litros. Isso aqui acaba ajudando vocês, tá, a guardarem que se eu tenho um volume de 18.000
litros é porque ele vale 18 metros cúbicos. Perfeito? Porque cada 1000 litros é 1 metro cúbico. Tá, por ser um prisma, o meu volume é a área da base vezes altura. Então, o meu volume é a área da base, que é um retângulo, então ele é comprimento vezes largura, vezes a altura H. O bacana é que você consegue, no exercício, transformar tanto o comprimento quanto a altura em função de L, que é o que ele quer no exercício. Então, vai ficar assim, ó. V é o comprimento, que é 2L, vezes L, vezes o H, que é 1/3 de L. Então, seria uma situação assim, ó. Esse e esse. Então, vai ficar uma situação assim, ó. Presta atenção aqui, ó. 2L vezes L vezes 1/3 de L tem que dar 18. Vai ficar 2/3 de L ao cubo é igual a 18. Passo o 3 multiplicando e o 2 dividindo. L ao cubo é 18 vezes 3 meios. O 3 passou multiplicando 18, o 2 passou dividindo 18. Neste caso, eu posso simplificar o 18 com o 2, dá 9. Vai ficar L ao cubo é igual a 27. 9 vezes 3, 27. Pergunto para vocês que número que é o cubo dá 27. Não é difícil de vocês responderem, que é o 3. 3 ao cubo, 27. Perfeito, galera? Tá? Jogo, joga no exercício, por favor. Letra D. Certo? Tá aí, volta aqui para mim fazendo um favor. Um exercicinho que eu gostei dele, por quê que eu separei ele pra gente fazer? Primeiro, lembrar como é que se trabalha o prisma, enxergar que é um prisma e tal. E lembrar, aproveitar pra gente fazer uma revisãozinha sobre isso daqui, perfeito? Ok? Tá, joga na tela o próximo exercício, Douglas, fazendo um favor. Olha lá, eu separei um cilindro, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai dar uma roubadinha, dizendo que esse cilindro daqui a pouco eu vou abrir pra perguntas, tá, galera? Só um minutinho. Que esse cilindro, ele tem bases circulares paralelas, então a gente pode dar uma roubadinha e dizer que ele é um prisma, tá? Apesar que ele é um sólido de revolução, formado pela rotação em torno de um eixo de um retângulo, tá? De dimensões R e H, mas a gente vai dar uma roubadinha aqui. Olha lá, eu tenho dois cilindros, um cilindro 1 e um cilindro 2. O cilindro 1... olha aqui, velho. Olha que desenho. Julinha, olha aqui, orgulho do tio. Olha lá. Vai ser fera pra caralho, velho. O Douglas morre de inveja, cara. Olha lá, eu tenho aqui, ó, raio... Volta no exercício, Douglas, caralho. Olha lá. E altura... 4. Beleza? E eu tenho uma figura 2. Olha lá. De raio 3 centímetros. Ei, idade, que é uma bosta, que você não começa a enxergar mais nada. Eu falo palavrão meio, velho. Achou ruim, pega eu. Não nesse sentido, tá? Palavra de viadagem aí, o Fabinho já deu risada aqui já, viado. Volta pra lá, volta pra mim pro exercício. O exercício fala isso daqui, ó. Certo? Eu tenho esses dois cilindros, tá? Então eu tenho um cilindro de raio 6 e altura 4 e um outro cilindro de raio 3 e altura X. Tá bom? Aí depois ele me dá uma outra informação, Douglas, fazendo um favor, volta pro exercício. Olha lá que ele fala. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, raio 6, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor. Ou seja, pela numeração que eu fiz aqui, ele está me dizendo que o V1 ele é 1,6 vezes o V2. Perfeito? Ok? Tá. Beleza. Vamos lá, galera. Quanto é que vale o V1? Volta para mim aqui fazendo um favor, Douglas. Quanto é que vale o V1? Olha lá, o V1, como eu vou considerar o cilindro como sendo um prisma, ele vai ser a área da base vezes a altura. Eu já comentei com vocês que a área da base do círculo, ó, vou colocar aqui no cantinho, a área do círculo é πr ao quadrado. E o comprimento da circunferência é 2πr, tá? Então aqui vai ficar π vezes 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Perfeito? Então este é o volume 1, eu não vou nem terminar a conta. O volume 2, ele vai ser π
vezes o raio, que é 3 ao quadrado, que seria a área da base do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura que eu quero descobrir, que é o x. O que eu vou fazer, galera? Eu vou jogar aqui. Eu vou vir aqui, no lugar do V1, eu vou substituir este valor, e no lugar do V2, eu vou substituir este valor. Então vai ficar assim, ó, π vezes 6 ao quadrado vezes 4 é igual a 1,6, que foi dado no enunciado, tá? Vezes π vezes 3 ao quadrado vezes x. Galera, sem pornografia, mas eu posso passar a vara no pipi, certo? Tá aqui, ó. Vai sobrar, olha só, vai sobrar 36 vezes 4, que é igual a 1,6 vezes 9 vezes x. Eu, Gasparzinho, eu tenho um costume, cara, sério, eu tenho um costume de nunca fazer essas contas, porque eu acho que às vezes dá para você jogar essa conta pro final e tentar não precisar fazer a conta. Então seria uma situação assim, em vez de eu fazer o 36 vezes 4, depois ter que fazer 1,6 vezes 9, depois passar dividindo, eu faço isso, ó. Eu vou passar 36 vezes 4, 1,6, quem é meu aluno sabe que eu gosto de fazer assim, tá? Porque às vezes você poupa de ter que fazer contas desnecessárias, que é o caso aqui, tá? E aí é só simplificar. Aí você vai fazer, ó, 36 com 9 sobra 4. Perfeito? Então a gente ficou com o quê? Olha lá. X, olha lá, é 16, que é 4 vezes 4, sobre 1,6, que é 16 sobre 10. Quem perceber que podia dividir 16 por 1,6 e dar 10, show de bola. Mas quem não percebeu, o que está dividindo passa multiplicando invertido, corta 16 com 16, resultado dá 10. Então o que eu fiz aqui, ó? Cortei 36 com 9, deu 4. 4 vezes 4, 16. Aí você podia fazer de dois jeitos. Você podia fazer aqui 16 dividido por 1,6 e perceber que o resultado dava 10. Ou você podia pegar o 1,6, transformar em 16 décimos, e aí o que está dividindo passa multiplicando invertido, aí você corta 16 com 16 e dá a resposta 10. Joga isso, fazer um favor, Douglas? Alternativa B de bucéfalo, beleza? Tá na mão, tá na área. Julinha, fala pro tio Gaspar aí se tem alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta nesses dois últimos exercícios que eu fiz. Tem aí, Fabinho? Alguma coisa rolando? Tem aí, Julinha? Não, tem a Sugai falando que tá sabendo da tua zoeira já. Tá de olho aí. Ah, quer dizer que ela não estava assistindo então, ela ficou sabendo da zoeira. Então é assim, entendi. Beleza, Sugai. O Edson falando, Gaspar, manda aí no final o conselho pro pessoal que vai estudar, que estudar é igual ao whisky. Ah, pode deixar, pode deixar. Concluir a aula dando conselho. Beleza, pode deixar, pode deixar. Julinha, então tá tudo tranquilo aí? Então, beleza. Vamos voltar para lá para a gente falar de mais coisas. Beleza? Vou falar um pouquinho de geometria analítica agora, galera. Geometria analítica, eu vou dar um foco. Posso para frente, por favor, Douglas? Eu vou fazer esse exercício, mas eu vou dar um foco em duas coisas. Eu vou dar um foco em equação de reta e eu vou dar um foco em equação de circunferência, tá? Que eu acho que é dois assuntos pertinentes nesta aula para você poder preparar para a Unifenas. Então eu vou fazer esses dois exercícios. Joga na tela cheia, fazendo um favor, Douglas. Mudei de estúdio aqui, tá? Joga na tela cheia, fazendo um favor de novo, o exercício. Olha aí, galera, olha o exercício. Dados pontos A, B, C e D, tá? Considere as afirmações. Letra A, os pontos A, B e D são colineares. 2, uma reta perpendicular à reta determinada pelos pontos A e B tem coeficiente angular M igual a menos 2/3. E a distância do ponto A à reta determinada pelos pontos B e C é 10 unidades de comprimento. Aí as alternativas, elas trabalham, elas brincam com a gente em relação a quais são as alternativas que estão corretas, certo, galera? As alternativas que estão corretas. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Esse exercício eu escolhi ele porque eu vou aproveitar ele para relembrar algumas coisinhas sobre equação de reta. Volta aqui em mim fazendo um favor, Douglas.
Não, antes, Douglas, coloca e volta lá. O Douglas deve estar me xingando uma hora dessa. Olha lá. Eu tenho aqui um ponto A, deixa eu passar aqui para o quadro. Um ponto A, 1, 2. Um ponto B, 3, 5. Um ponto C, 1, 1. E um ponto D, 2, 3. Perfeito? Aí a primeira informação que ele me fala, na afirmação 1, tá? Em cada quadro eu vou fazer uma afirmação diferente, tá? Ele fala que os pontos A, B e D, ele pergunta, afirma se eles são colineares. Aí, volta aqui em mim, só para vocês lembrarem, eu tenho essa situação. XA, YA, 1. XB, YB, 1. XD, YD, 1. Se eles forem colineares, o determinante tem que dar 0. Olha o que o Pete está lembrando aqui, ó. Se este determinante der 0, A, B e D são colineares. Se esse determinante der igual, diferente de 0, eles não são colineares. Outra maneira de fazer é calcular o coeficiente angular de AB, depois calcular o coeficiente angular de AD e tem que dar o mesmo resultado para eles pertencerem à mesma reta. Porque se os pontos pertencem à mesma reta, eles têm que ter o mesmo coeficiente angular 2 a 2. Porém, eu acho mais fácil fazer assim, a não ser que você tenha dificuldade em determinante. Então, o meu Dzão seria, vamos lá, no lugar do XA, YA, eu vou colocar 1, 2. Vou pegar um espaço um pouquinho maior. No lugar do XB, YB, eu vou colocar 3, 5. E no lugar do XD, YD, eu vou colocar 2, 3. Certo? E aí o resto eu repito. 1, 1, 1. Lembrando que existem duas maneiras de resolver esse determinante, tá? Maneiras mais práticas. Eu posso fazer repetindo as duas primeiras colunas ou repetindo as duas primeiras linhas. Eu vou fazer repetindo as duas primeiras linhas. Dá na mesma. Perfeito? Olha lá. E aí eu vou fazer o quê? Para a esquerda eu troco de sinal. 1 vezes 5 vezes 2 dá 10, fica menos 10. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, troca de sinal menos 3. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, troca de sinal menos 6. Perfeito? Tá? Deixa eu pegar aqui outra caneta aqui, pegar a verde. Ah, verde eu acabei de fazer. Cadê onde que eu pus a vermelha? Achei. Para cá eu mantenho o sinal de 3 em 3, então vai ficar mais 5, mais 9, mais 4. Menos 10 com menos 3 com menos 6 dá menos 19. 5 com 9 com 4, olha lá, 5 com 9 com 4 vai dar 18. Perfeito? Logo, o meu determinante dá menos 1. Se o meu determinante dá menos 1, o meu determinante é diferente de 0. Logo, A, B e D não são colineares. Galera, às vezes acontece a gente aqui ao vivo, resolvendo o exercício, errar um sinal, alguma coisa. Se falar, vocês gritam ali no chat e avisa, tá? Então, olha lá. Se o meu determinante deu diferente de 0, é porque A, B e D não são colineares. Então, a afirmação 1, ela é falsa. Vamos lá por partes, ó. Tá? Para eu descobrir se 3 pontos são colineares. Volta no exercício fazendo um favor, Douglas. Olha lá. A, B e D não são colineares. Perfeito? Então, a afirmação 1, ela não é verdadeira. Então, eu já posso descartar a letra C e a letra D de dado. Perfeito? A letra C e a letra D de dado. Perfeito? Então, vamos lá. Vou fazer aí agora. Próxima afirmação, olha lá que ele pergunta. Volta aqui um pouquinho no exercício, Douglas. Só o pessoal poder visualizar. Se quiser dar um printzinho aí e tal. Que eu vou apagar para fazer a afirmação 2. Volta lá para o exercício, fazendo um favor. Olha o que fala o exercício. A afirmação 2. A afirmação 2... Fabinho, tem show hoje? Fabinho. Meu primo, hoje eu vou dar uma mão pra ele. Quem que é o seu primo? Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Faz show onde? Em Gospé? Guaranésia? Lá no Bar de Gilberto. Bar de Gilberto? Fazendo merchan aí pro Bar de Gilberto. Lá pra contratar jogo
Gilberto, contrata o Fabinho agora também para tocar aí no... Ganhar convoy em Bodegas e Mozambique. Convoy, onde? Bodegas e Mozambique. Bodegas e Mozambique, convoy. Como é que fala, Fabinho? Convoy. Convoy. Então, olha lá, afirmação 2. Uma reta perpendicular à reta determinada pelos pontos A e B tem coeficiente angular m igual a menos 2/3. Eu vou aproveitar esse exercício, olha lá, e vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, perfeito? Primeiro vamos achar o coeficiente angular de AB. Coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, perfeito? Tá, então seria a variação do y, vamos pegar aqui os pontos A e B, os pontos A e B estão aqui. Então seria a variação do y, que eu vou fazer 5 menos 2, sobre 3 menos 1. Vai ficar 3 meios. Perfeito? Ó, 3 sobre 2. Este é o coeficiente angular de AB. Se AB, olha lá, se AB, presta atenção, se AB fosse paralelo a uma reta R, o coeficiente angular de AB seria igual ao coeficiente angular de R. Certo? Olha lá. O coeficiente angular de AB seria igual ao coeficiente angular de R. Que não é o caso no exercício. Então, nesse caso, eu diria que essa reta paralela a AB teria coeficiente angular 3 meios. Então, guarda. Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Agora, se ele disser que AB é perpendicular a R, é porque o produto entre o coeficiente angular de uma e de outra tem que dar menos 1. Aí eu vou dar uma dica para vocês. O coeficiente angular de R, então, ele vai ser, olha lá, ele vai ser o oposto inverso do coeficiente angular de AB. Hã? Como assim, Gaspar? Menos é o oposto. 1 sobre coeficiente angular de AB é o inverso. Então, o coeficiente angular de R, ele é o oposto inverso do de AB. Então, neste caso, como ele está afirmando que as retas são perpendiculares, símbolo de perpendicular, certo, galera? Então, quer dizer que o coeficiente angular de R vai ser o oposto inverso de 3 meios, ou seja, menos 2/3. Se vocês prestarem atenção, voltando lá no exercício, ó, volta lá fazendo um favor, Douglas. Olha lá que ele fala. Uma reta perpendicular à reta determinada por AB tem coeficiente angular menos 2/3. Então, esta afirmação é verdadeira. Então, agora eu tenho duas situações. Ou é a letra A, ou é a letra E. Se a terceira afirmação for falsa, é a letra A. Se a terceira afirmação for verdadeira, é a letra E. E aí eu vou aproveitar ela para lembrar de distância entre 2 pontos. Entre um ponto e uma reta. Antes, volta para o exercício fazendo um favor aqui, Douglas. Olha lá. Então ficou assim, ó. Eu achei o coeficiente angular de AB, que é 3 meios. Se as retas fossem paralelas, teria o mesmo coeficiente angular. Se elas são perpendiculares, o coeficiente angular é o oposto inverso. Tá aqui, MR é igual a menos 2/3. Perfeito? Porque o oposto de 3 meios eu coloco menos na frente e o inverso vira 2/3. Ok? Tá, agora volta lá para o exercício, Douglas, fazendo um favor. Olha o que ele diz na afirmação 3. Tá? A afirmação 3, ele fala... A afirmação 3, ele fala que a distância de um ponto A à reta determinada pelos pontos B e C, tá? É 10 unidades de comprimento. Distância, galera, entre ponto e reta é dado por essa expressão que está aqui, ó. Pode voltar aqui em mim, Douglas, fazendo um favor. AXO mais BYO mais C é a minha equação da reta, tá? Seria uma situação assim, eu teria uma reta R, aí eu teria um ponto P, XO, YO, e eu teria esta distância que está aqui, ó. Esta é a minha distância. Então, neste exercício, o ponto XO, YO, tá? Volta lá para o exercício fazendo um favor, Douglas. Tá? Antes, peraí, tem uma pergunta aqui. Fala, qual que é a pergunta? Fala aí, Julinha. O Alisson não entendeu a segunda afirmação direito. Depois, o Alisson, depois a gente volta
eu faço um comentário geral, senão você pode assistir ela de novo, tá, cara? Porque você tem que lembrar que retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Retas perpendiculares, o coeficiente angular, o produto de uma vezes o produto da outra, dá menos 1. E aí eu passei um macete para vocês que é assim, o coeficiente angular de uma vai ser sempre o oposto inverso da outra. Na hora que eu calculei o coeficiente angular, tá, de AB, que eu fiz ΔY sobre ΔX, aí você tem que saber que coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, ficou 3 meios. Como o coeficiente angular de AB é 3 meios, se ele dissesse que essa reta outra é paralela, a resposta seria 3 meios. Como ele disse que é perpendicular, tem que dar o oposto inverso. Qual é o oposto de 3 meios? Eu coloco menos. Qual é o inverso? 2 terços. Aí eu vou ter um coeficiente angular de R, vai ser menos 2 terços, que é a afirmação que ele faz na afirmação 2. Perfeito? Ok? Mais alguma pergunta, Júlio, sobre a afirmação 2? O André comentou aqui da forma do ioiô mixoxô. Não, mas, André, eu vou usar o ioiô mixoxô aqui agora, ó, tá? Eu vou usar o ioiô mixoxô aqui. Então, olha o que eu tenho. Ele volta no exercício agora, Douglas. Olha lá, a distância do ponto A à reta determinada pelos pontos B e C é 10 unidades de comprimento. Então, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho um ponto A e a distância deste ponto até a reta que tem pontos B e C. O meu ponto A é dado aqui, 1, 2. E o meu ponto B é o ponto 3, 5. O meu ponto C é o ponto 1, 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar BC. Eu vou ter que achar essa reta de BC. Então, eu vou fazer ioiô mixoxô. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, o coeficiente angular de B e C vai ser ΔY sobre ΔX. Então, eu vou fazer 5 menos 1. Lembra, coeficiente angular. 5 menos 1 é a variação do Y sobre a variação do X, que é 3 menos 1. O coeficiente angular de BC vai dar 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. O coeficiente angular de BC vale 2. Aí como é que a gente aprende a fazer? Escolhe um dos dois pontos. Eu vou pegar o ponto C, 1, 1, e vou jogar no famoso ioiô, mi, que nesse caso vai ser o mi BC, xoxô. Certo? E aí vai ficar y, 1, olha lá, o ponto em questão aqui para achar a equação da reta BC, o coeficiente angular que eu acabei de achar, x menos 1. Esta vai ser a minha equação de reta. Então eu vou fazer o seguinte, olha lá, chegamos ali, vocês já visualizaram qual é a fórmula para poder fazer a distância. Eu vou vir aqui e vou chegar na minha reta. Vai ficar y menos 1 é igual, distributiva, 2x menos 2. Passa o 2x para cá, vai ficar assim, ó, passar o y para lá, fica mais fácil. Menos y e passo 1 somando, dá menos 1. Esta é a minha equação da reta BC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância entre esta reta e o ponto A. Vai ficar assim, ó, 2 menos 1 sobre, vou sair da frente já, só um minuto. Só para vocês lembrarem, olha como é que a gente faz. Eu jogo a minha equação da reta aqui dentro do módulo e eu vou substituir o x e o y por esse ponto A, que vai ser ponto A, x vale 1, y vale 2. Como o A vale 2 e o B vale menos 1, eu joguei aqui, ó, na formulinha. Vai ficar, olha só, lembrando, ó, vou pôr aqui do lado da fórmula, ó, distância entre ponto e reta. Vai ficar A, XA mais B, YA mais C, peraí, dentro do módulo, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui vai ficar 2 menos 2, 0, menos 1. Então vai ficar módulo de menos 1 sobre, olha lá, raiz quadrada
de 4 mais 1, raiz quadrada de 5. Perfeito? Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 5. Que, galera, olha lá, não é 10, como ele tinha afirmado. Volta lá para mim, Douglas, fazendo um favor, no exercício, ó. Vamos ler o enunciado com calma, olha lá. Certo? Ele pede para você afirmar a distância do ponto A, reta determinada pelos pontos B e C, são 10 unidades de comprimento. Não é 1 sobre raiz de 5, que dá raiz de 5 sobre 5, que não é 10. Logo, a alternativa certa, volta para mim aqui, Douglas, fazendo um favor, é a alternativa A. Certo, galera? Terminei o exercício aqui, ó. Então, valeu pra gente lembrar isso daqui. Gente, lembrando, volta a lembrar, isso aqui é uma revisão. Então, se tiver alguma coisa aqui que você não lembra, você vai lá dar uma estudada, tá? A gente não tem tempo aqui, nesse tempo curto que a gente tem para poder dar a aula dica, para ficar dando a aula e voltando em toda a matéria, toda a teoria, papapá. É só algumas dicas, alguns toques. Julinho, para a gente caminhar para o fim, pode perguntar. Não tem mais nenhuma, nada? Então, galera, olha só, eu quero avisar vocês, vamos voltar aqui. Volta porque pedir para o Douglas fazer o seguinte. A continuidade, Douglas, só passa para o slide para frente. Tá? Eu teria que fazer esse exercício de equação de circunferência, tá? E o meu tempo acabou, já me xingaram aqui, já me bateram, já me jogaram pedra, que o meu tempo esgotou. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu tinha combinado com vocês, durante a semana, tá? Eu vou estar gravando várias aulinhas para vocês. Entre elas vai estar a resolução desse exercício. Passa para frente, Douglas. Eu vou estar falando de polinômios, aí vai passando devagarzinho, eu vou estar falando de valor numérico, tudo. Vou resolver esses exercícios de polinômios e vou mandar para vocês. Vou mandar uma sobre números complexos, vou mandar uma aulinha sobre poliedros de Platão. Aí durante a semana fiquem de olho aí na página do Bora, fica de olho no canal do YouTube, fica marcando lá, que eu vou estar postando várias aulinhas, dicas para Unifenas durante a semana. Perfeito? E aí a gente complementa mais algumas coisas aqui. Galera, quero agradecer, o tempo nosso é curto, tá? Porque a gente tem outros colegas para poderem trabalhar aqui hoje ainda, para não ficar muito tarde, perfeito? Galera, um abraço, agradecer a Julinha. Julinha, vem cá, cuidado pra você não cair aí, pra gente finalizar aqui. Vem cá, Julinha, minha parceirinha. Agradecer vocês, agradecer o pessoal que acompanhou durante o dia todo. Agora a gente vai ficar com o professor Carlos, da História do Brasil, tá? Carlão, boa aula para você, depois vem o Narigudinho com física, depois vem o Jagunceira com gramática, perfeito? Galera, boa prova para vocês. Durante a semana a gente continua se encontrando aí no YouTube e compartilhe as mídias sociais do Bora. Fique de olho na gente, que a gente vai fazer vários trabalhos gratuitos durante esse ano para poder ajudar vocês. Boa prova, toquinha da sorte para ajudar vocês, que toque vocês aí. Um abraço, galera, abraço. Com Deus! Com Deus!